Shalom, shalom, graça e paz. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Em nossa adoração, Senhor, eu quero te louvar. Porque pela fé, Senhor, nós cremos que em tempo e em fora de tempo existe um banquete. Banquete este, Senhor, aonde temos o melhor vinho a ser servido. Mas, Senhor, o que é interessante não é sobre o utensílio, é sobre quem manuseia a taça. Seja bem-vindo, bom dia, bom dia. É muito lindo ver o Espírito Santo de Deus em ação, amém? Seja bem-vindo, você que decidiu ser fiel a esse momento aqui em unidade e adoração ao Senhor, porque não é sobre promover alguém, não é sobre vender um curso, não é sobre apresentar um método, é sobre transbordar de tudo aquilo que o Senhor libera e vai continuar liberando sobre aqueles que o buscam. Se não houver quem chegue no encontro marcado, não vai haver quem ministre. Sim, porque nós somos frutos do encontro marcado. Nós decidimos comparecer e por isso, seja bem-vinda, pastora Eliane, minha terapeuta divina. Beijo, beijo, pastora Iris, Elô, seja bem-vindo em nome de Jesus. Meu Pai, eu acordei sendo ministrada pela voz do Altíssimo, e a voz do Altíssimo me tirou do leito, da cama, com a seguinte voz: ninguém torce o braço de Deus, terrível é o Senhor contra aqueles que discernem quem Ele é, mas decidem profanar. Meu Pai, o pão vivo hoje se encontra no livro de Daniel 5, e a gente está debaixo desse alinhamento, né? Capítulo 5 de cada livro marca o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Olha só, não é sobre tão somente o utensílio, mas é sobre quem serve. A palavra de Deus vai dizer aqui que o rei Belsassar, né, sucessor do rei Nabucodonosor, toma os utensílios do templo, serve a mesa, dispõe o banquete diante dos seus, esposa e concubinas, convidados, líderes, e profana. Ele tinha consciência do que estava fazendo. Muitas vezes isso se dá com a gente. Ei, quantas vezes, de maneira consciente ou inconsciente, anseiamos, através das nossas petições e oração, trazer Deus para o nosso nível, trazer Deus para o nosso padrão. Quantas vezes já nos vimos cometer esse delito? Meu Deus, Deus é Deus. Não tem como trazer Deus para o nosso padrão, não tem como trazer Deus para o nosso nível. Ele é quem é, ninguém muda Deus, e louvado seja o nome dele, quem ele é, por essa verdade. Porque somos tão miseráveis, sim, quando somos nutridos em mesas que não nos traz revelações. Ei, mesas são um ambiente onde desenvolvemos aliança, conexão, amém? Nós só colocamos na mesa pessoas que amamos ou pessoas que estamos em conexão, amém? Falando da esfera tão somente espiritual. Então eu creio aqui que Deus vai falar poderosamente conosco. Seja bem-vinda, apóstola Suzy. São momentos preciosos. Deus tem falado comigo: filha, não adianta, eu não tenho variação
no meu ser. Deus, sabe, Ele não é um ser emocional. Muitas das vezes nós achamos que há mimimi em Deus. Quer ver em que situação? Deus ter peninha, Deus ter dozinha. Não há isso em Deus. O nosso Deus é um ser real, verdadeiro, fiel aos seus princípios. Então você quer conhecer parte do caráter de Deus, quem Deus é? Está aqui, ó. Não existe outro método, não existe outro caminho. Você quer discernir parte de quem Deus é, porque eu quero te dizer algo: ninguém consegue conhecer Deus na sua totalidade. Quem foi os conselheiros de Deus? Como os reis aqui tinham seus sábios. Quem foi? Ninguém pode ser comparado, colocado diante dele para o aconselhar. Então, por isso, nós precisamos crescer para discernirmos que o nosso papel é subir. Isso me faz lembrar de Moisés, né? Que Deus disse para ele: não, diga ao povo, eu estou convocando. E o meu desejo é que todos, Moisés, venham com você. Então é sobre subir, não trazer Deus para o nosso padrão, não trazer Deus para o nosso nível, não trazer Deus para o nosso ser, que oscila tanto em seus desequilíbrios, quando é regido pelas suas emoções, quando é governado pelos seus desejos. Aqui, Belsassar tinha ciência do poder desse Deus sobre a vida de Nabucodonosor. Foi esse mesmo Deus aqui que olhou para Nabucodonosor e decidiu fazer dele um rei poderoso sobre as nações. A palavra vai dizer que Nabucodonosor era temido, que Nabucodonosor era poderoso em tudo, em todos os seus feitos. Belsassar, seu sucessor, sabia disso, ele tinha consciência disso. E principalmente naquele momento onde Nabucodonosor, diante do poder que o próprio Deus tinha permitido ele alcançar, chegar e conquistar, leva ele a se tornar como os animais, a se sustentar do alimento que vinha da terra. Você está entendendo? Muitas das vezes Deus tem um banquete sobre a minha e a sua vida. E não diferente de Belsassar, nós profanamos o que é divino. Quando Nabucodonosor chega nesse nível, nesse patamar, e se encontra-se soberba no coração de Nabucodonosor, Deus o ensina. Olha que coisa linda. Primeiro, Deus escolhe ele. Segundo, Deus exalta ele sobre as nações. Terceiro, quando o poder começa a dominar Nabucodonosor, Deus o separa e permite ele viver um tempo como um animal e se alimentando do que se alimenta animais. Você entende? Tem banquete na mesa, tem um rei servindo o melhor vinho. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes, e aí Deus, quando ama, Ele permite eu e você aprender, eu e você, Karen, aprender com os nossos erros. Nós podemos ser diferente de Belsassar aqui. Belsassar tinha consciência. Como Nabucodonosor chegou, como Nabucodonosor se tornou grande e como o Deus de Israel, o Deus terrível, o Deus que ninguém torce o seu braço, que ninguém o impede de continuar sendo Deus, o corrige, o instrui, permitindo ele comer grama. É o mesmo Deus que o exaltou, foi o mesmo Deus que o humilhou. Para quê? Para fazer Nabucodonosor e todos entender quem era o Deus que o governava. Então aqui se dá esse cenário, mas o que é mais interessante, quando esse rei, tomado por desejo de profanar, por desejo de diminuir o Deus de Nabucodonosor, o Deus de Daniel, os utensílios
de maneira inapropriada. E sabe o que acontece na reunião, igreja? Eu não sei se você busca por isso, mas eu peço ao Espírito Santo, de maneira esclarecida, de maneira intencional, me leve a ter experiências. Me leve a ter experiências com tudo que nós podemos aprender. Me leve a ter experiências como Daniel teve aqui. Daniel foi chamado para esse banquete. Presta atenção, Daniel foi chamado para esse banquete. Porque aqui, havia uma embriaguez, vaidade sendo exposta, orgulho, entende? E profanação contra o Deus de Israel. Os utensílios foram tomados e colocados em mesas e colocados em banquetes, desalinhado a adoração que deveria ser toda dada ao Deus de Nabucodonosor, ao Deus de Daniel. Mas não é isso que acontece. E de repente todos, o rei Belsassar e seus convidados, sua rainha, suas concubinas, recebem uma visitação espiritual. Preste atenção nisso. Uma mão aparece sobre a rocha do templo, do palácio. Amém? Uma mão aparece. E essa mão, de maneira espiritual, traz na linguagem dos céus um decreto contra Belsassar. Nenhum ato de profanação fica sem consequência, principalmente quando não discernimos como autoridade, reverenciarmos quem Deus é, principalmente quando não somos gratos, principalmente quando não usufruímos do banquete, principalmente quando Deus permite eu e você chegarmos nesses níveis de relevância que Ele tem para os seus escolhidos, nos esquecermos da mão que abençoou, da mão que serviu o cálice, da mão que nos trouxe uma nova vida, da mão que serviu o melhor vinho e que nos trouxe uma embriaguez no espírito e não na carne. Aqui eles estavam se banqueteando, se embriagando na loucura dos seus desejos, e uma mão invade a reunião. A mão de Deus invade a reunião e escreve sobre a parede, sobre a rocha, um decreto contra a atitude deste governante. Muitos que são colocados nessas esferas de governo e de poder precisam ter ciência, e muitas das vezes eles têm, mas não se submete. Quem que ser vivente não discerne que existe um Criador, tão somente um. É só olhar, contemplar a nossa volta, tudo que foi feito, a maneira que tudo é ordenadamente belo e bonito e perfeito, foi gerado por um único Deus. Não há um ser na face da terra hoje que não tenha condição de saber quem Deus é, como Belsassar aqui, pelos manuscritos, pelos testemunhos, né, pela história do seu reinado antecessor. Tinha sobre o rei dos reis, decidiu ir na contramão. Nós, como corpo de Cristo, temos o papel de orar pelos nossos governantes, orar. E o nosso clamor tem sido que eles venham ter temor, porque ninguém pode dobrar o braço de Deus. Ninguém pode torcer o braço de Deus. Ninguém pode trazer Deus para o seu nível, para o seu padrão, dentro do que quer, dentro do que deseja, dentro do que espera. Não. É muito pelo contrário. Somos nós, através do temor, da reverência, que devemos nos prostrar para discernir o que vem do alto. A mão invade a reunião. E olha só o que é lindo. Eles não discernem o dialeto, o que está escrito, a linguagem. A profanação é o resultado de uma embriaguez que não traz a verdadeira vida, a verdadeira alegria.
As pessoas nessas mesas, nesse estado, não discernem as coisas espirituais. E aqui, como foi na vida de José, mandam chamar Daniel. Por quê? Porque eles discerniam quem era o Deus de Daniel. Porque eles tinham noção quem foi o Deus de Nabucodonosor e não decidiram ter reverência. Muito pelo contrário, trouxeram profanação através dos utensílios que foram roubados do santuário para servir, amém? Para meu pai. Vexame. Aqui existia uma intenção, se levantarem contra o Deus de Daniel, contra o Deus, olha só, de Nabucodonosor, meu pai. E a palavra vai dizer que mandam chamar Daniel. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que essa palavra, sabe? Que essa palavra venha trazer realinhamento a nós. Realinhamento a nós. Muitas das vezes nós precisamos acordar, despertar para os realinhamentos que Deus traz. Hoje Ele me acordou com essa voz, igreja. Antes de eu abrir as escrituras, ninguém torce o braço de Deus. O Espírito Santo me acordou assim. Não adianta, ninguém vai conseguir trazer Deus para o seu nível. Não adianta. Estar aos pés, estar sujeito é um lugar mais alto que eu e você podemos chegar. Belsazar não entendeu isso. E Daniel veio trazer a revelação. Daniel, escolhido por Deus, um homem espiritual, um sábio, um homem rendido, um homem espiritual, sabe? Foi chamado. Então eles tinham ou não tinham consciência? Eles tinham consciência. Mas olha só, a embriaguez faz isso. Então dentro da embriaguez, da cegueira, eles não conseguiam discernir o que estava acontecendo na reunião. E a palavra vai dizer que todos ali, principalmente o rei, tremem, batem os joelhos de medo. É isso que o pecado faz. O pecado nos acorrenta de maneira consciente através do medo. Então muitas das vezes o medo é necessário, né? Deus não tira o medo, Deus não tira a ira, Deus traz equilíbrio. Porque o medo muitas das vezes nos impede de fazer algo que vai também nos trazer dano. Isso. O medo é uma ferramenta funcional. O medo é necessário dentro de um equilíbrio, dentro de uma verdade. Mesma coisa a ira. Deus não tira a ira, porque a ira aplicada contra circunstâncias, ela é necessária. Foi dessa maneira que Daniel se levantou aqui. Ofereceram túnica. Túnica, cordões de ouro para Daniel, para que ele viesse e revelasse ao rei o que aquela mão, o que aquela anunciação sobre a rocha, sobre a pedra que representa aqui o coração duro de um povo que pecava e profanava com consciência. Isso, nada nas escrituras está ali por um acaso, por causa da dureza do coração, por causa da embriaguez que muitas das vezes o poder, a vaidade traz. Nós não conseguimos discernir o que é espiritual. Mas olha a benevolência do Senhor em ação através da vida de Daniel na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor até concibiu em vaidade. Foi levado para esse ambiente para saber valorizar o que Deus estava colocando na mesa, o que Deus estava servindo, aonde Deus estava levando ele em poder e senhorio. Reconhecimento. Muitas das vezes nos falta gratidão, muitas das vezes nos falta reconhecimento diante dos feitos do Senhor. Eu costumo dizer que todas as vezes que Deus nos permite chegar nesses níveis que chegou Nabucodonosor, que chegou Daniel, é para favorecer o seu povo. Todas as vezes que tomamos o poder, para nós caímos em vaidade. E aqui nós temos a intervenção, como eu tenho costumado dizer, o juízo de Deus é amor. Quando nos sujeitamos e quando nos rendemos, reconhecendo que a vaidade, sim, em nós, a vaidade, ganância, egoísmo, soberba, né? Volto a dizer, soberba em nós.
diferente de Nabucodonosor. Olha o que as escrituras dizem. Nós estamos falando de Daniel 5:4, mas eu quero aqui trazer algo para você. Daniel traz a revelação da mão de Deus sobre a dureza do coração daquele povo. E eu quero crer que em tempo e fora de tempo o Espírito Santo toma o lugar de Daniel para nos instruir contra o pecado, para nos instruir em relação ao juízo. Todos os dias nós temos o Espírito Santo sobre nós, trazendo alinhamento sobre a verdade e os princípios de Deus, que nos traz vida, que nos eleva a esse nível, que nos traz essa conexão dos altos céus, para que assim possamos aprender com todos. Então hoje estamos aprendendo com o rei Belsassar. Tremeu, teve medo, pânico, ele e todos da reunião, ele e todos que estavam assentados no banquete. É isso mesmo, esse ambiente aqui é um ambiente onde decidimos ruminar as verdades bíblicas. Não é sobre Andréa Matos, não é sobre curso, não é sobre método, não é sobre promover algo para ter um retorno, não é sobre isso. Amém? É sobre estarmos em unidade, é sobre transbordarmos daquilo que Deus está nos instruindo. Então Daniel vem e traz a revelação. Profetiza qual foi a interpretação, qual foi a revelação de Daniel em relação a Belsassar. Bom, primeiramente nós precisamos entender que Belsassar confiava nos seus mundos, confiava em sua fortaleza. A palavra vai dizer que quando confiamos na força do nosso braço, nos tornamos malditos. Maldito o homem que confia no homem. Não é isso que as escrituras nos ensinam e nos instrui? Então nada de bom em nós vem de nós mesmos. Então o que Deus espera? Humildade, gratidão, dependência. Nos tornarmos pessoas melhores diante dos seus recursos. É isso que os céus esperam. Essa mão que vem através do Espírito Santo todos os dias nos revelar as escrituras, é para nos elevar, é para nos levar a crescer e não cairmos e não regredirmos diante de tudo aquilo que nos afasta de Deus por causa dos frutos do poder. Então a palavra vai dizer que esse rei confiava no seu poder, confiava em seus muros, confiava na fortaleza que ele entende isso. Então a palavra vai dizer que Daniel vem e derruba toda a estrutura desse rei, declarando assim: esta é a interpretação daquilo que foi escrito sobre as paredes. As paredes aqui é a representação de um coração, de um povo, de dureza de coração. Mene, que significa Deus contou os seus dias do seu reinado, ó rei. Olha só. E pôs um fim nele. Olha a interpretação daquilo que a mão de Deus trouxe para esse rei diante do povo. Deus contou os seus dias de reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Na mesma noite que Daniel traz esse alinhamento com o prumo, porque aqui já vem com uma sentença, não vem com o favor de Deus, já vem com uma sentença, já vem com um juízo. Sim, todo delito, todo ato de pecado, de iniquidade com consciência, traz sim uma colheita. No mesmo dia, tudo aquilo que esse rei tinha oferecido a Daniel, né? Porque ele traz a revelação. Daniel era conhecido pela sua sabedoria divina, pela sabedoria do alto que o tomava em favor do povo de Deus. Então Deus predestinou Nabucodonosor a ser governado pelo seu braço forte.
E Deus encontrou quebrantamento em Nabucodonosor comendo grama, fora do banquete, para prender. Mas Belsassar não. Belsassar não. Belsassar com consciência decidiu profanar. Belsassar com consciência decidiu cair em iniquidade. Belsassar decidiu com consciência diminuir quem era Deus diante dos seus convidados. Belsassar, diferente de Nabucodonosor, teve uma sentença decretada. E a palavra vai dizer que na mesma noite ele é morto. Morto. Esses feitos do Senhor nos faz entender algo. Precisamos descer para discernir o que vem do alto. Precisamos diminuir para discernir o que Ele libera todos os dias através do poder do Espírito Santo. Tem palavra de Deus aí? Tem pão vivo de Deus aí? Se tiver, o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não trabalha em taças vazias. O Espírito Santo não trabalha em taças vazias. O Espírito Santo trabalha em ambientes, em utensílios cheios de vida, cheios da palavra, cheios do princípio de Deus. Então aqui nesse ambiente nós aprendemos com o Senhor. Nós aprendemos com as Escrituras, nós aprendemos com essa interpretação e com essa revelação que apontava os poucos dias de vida e de reinado desse rei. Os seus muros foram invadidos, os medos e os persas, com a permissão de Deus, derruba o reinado de Belsassar. Que eu e você venhamos descer, que eu e você venhamos discernir que ninguém pode torcer o braço de Deus, que eu e você venhamos discernir que Deus tem um banquete todos os dias através das suas Escrituras, que eu e você venhamos discernir que todos os dias o Espírito Santo quer trabalhar, que eu e você venhamos discernir que tudo que vem do alto é... Ai, Jesus, dentro da nossa insignificância, é presente, favor de Deus é presente, recursos do alto sendo liberados através do Espírito Santo, aonde a palavra revelada é presente, amém? Aqui os utensílios foram tomados, amém? E hoje, nos dias atuais, eu quero te dizer algo. Os utensílios eram usados para adoração, para oferecer adoração dentro do templo ao Senhor. Hoje, nós somos o templo. Hoje, Deus está liberando recurso todos os dias para encher a taça, fazer a taça transbordar do que é vivo, do que é verdadeiro, do que é de boa fama. Deus tem pensamentos de paz sobre a minha e a sua vida. Foi isso que Ele fez com Nabucodonosor. Ele decidiu separar esse homem para comer do seu banquete, para experimentar do seu favor. E Deus fez Nabucodonosor grande. E esse rei aqui tomado por vaidade, egocentrismo, perdeu a oportunidade de estender ao povo e às nações o favor do Deus de Nabucodonosor. Se Deus fez isso com um homem que não fazia parte do seu povo, se Deus escolheu um homem como Nabucodonosor para fazer ele grande, o que Deus não quer fazer através da minha e da sua vida, o que Deus não quer realizar através da noiva do Cordeiro, amém? Que essa passagem venha nos fazer refletir, amém? De que forma estamos nos relacionando, de que forma estamos vivendo, que tipos de atos de justiça
estamos decidindo edificar o templo, que hoje é chamado de edifício santo por Paulo. A igreja, esse edifício santo, em tempo e fora de tempo, crescendo, amadurecendo, evoluindo em seus atos de justiça. Você entende essas verdades? Tudo que é poderoso vindo do alto é para provocar algo dentro. Deus usou Nabucodonosor. Pensa como Ele não quer usar a minha vida e a sua. Que venhamos aprender com essa liberação hoje. E que você que tem decidido ser fiel, toda terça, quarta e quinta, às 7h40 da manhã. Profetiza, eu trabalho, mas eu estou ouvindo na hora do almoço. Profetiza, eu trabalho, eu estou ouvindo quando chego. Eu estou ouvindo quando estou trabalhando. Eu estou ouvindo quando estou no volante. Que você venha receber realinhamento nessas áreas que precisam ser alcançadas por essas verdades. É necessário descer para o céu ser revelado. É necessário se humilhar para o céu se manter revelado sobre nós. É necessário estarmos aos pés daquele que tudo pode, daquele que tudo quer fazer, porque fez também na vida de Nabucodonosor e quer fazer nas nossas vidas. Precisamos nos humilhar constantemente contra o velho homem, a velha natureza, que muitas das vezes quer se sobrepor a um novo homem, né? Que foi separado por Deus para ser aqui como Daniel. Meu Deus, para ter revelações como teve aqui Daniel, porque Daniel era um homem rendido à intimidade, à oração, a relacionamentos. Então, para tempos oportunos, ele era chamado, ele era convocado. Quem pode te convocar aí? Quem pode ter o seu nome trazido à lembrança pelo Espírito Santo para você ser uma resposta? Podemos aprender tanto aqui, ruminar tanto aqui, mas nesse breve momento onde decidimos transbordar, né? Queremos aqui tão somente trazer as verdades que nos traz vida e vida eterna. Deus quer fazer essa taça transbordar. Deus quer nos levar a um nível de vida com Ele. Como eu costumo dizer, vamos nos embriagar ali em Joel. Quantos estão se embriagando com os frutos do pecado e perdendo a sua própria vida e perdendo a salvação? Aqui podemos aprender, não é sobre, aqui nesse banquete, o que está na taça, é sobre quem manuseia a taça. E hoje quem manuseia a taça é o servo do sangue, é o copeiro do rei, chamado Jesus, o mesmo que carrega a taça, amém? E coloca diante desse banquete aos seus escolhidos e predestinados. Foi aquele que foi moído no madeiro, liberando a sua própria vida, para que eu e você tenhamos a vida de Deus. Nabucodonosor teve esse privilégio. Daniel se manteve firme porque era um homem de relacionamento. Deus está nos chamando para esses níveis de entrega. Deus nos escolheu para estar nesses ambientes, mergulhados nele, cheios dele, para ser resposta na vida de muitos que precisam. Deus te abençoe e que o seu cálice venha transbordar. Isso me faz lembrar do teólogo Santo Agostinho. Não é sobre o que está na taça, mas é quem me serve a taça. Isso me faz lembrar também que diante de todos os reis existia um copeiro. Amém? Então, se houvesse veneno na taça, o copeiro era morto para que o rei tivesse vida. Foi essa obra que Jesus fez naquela cruz. Deus, diante do seu Pai, decidiu morrer como copeiro. Decidiu morrer para nos servir hoje um vinho que nos traz vida e a vida de Deus, e nos dando condição de nos mantermos como se manteve o Daniel, fiel a tudo que vem do alto, porque é para lá que vamos voltar. Sim, e lá haverá vida e abundância, não haverá morte. Haverá vida em abundância. Então que Deus venha te abençoar.
Seja um Daniel aí, Cris, seja bem-vinda. Seja um Daniel aí, vamos nos expressar, Lô, tá entendendo, Lô? O que você está entendendo diante de todas essas liberações? Alexandre, o que você tem entendido diante de todas essas liberações? Pastora Iris, o que você tem entendido diante de todas essas liberações? Você que está comigo aqui na live, transborde o que você tem em sua taça. Transborde o que Deus tem falado com você. Transborde aqui, comente aqui. Compartilhe aqui, essa live vai ficar salva. Se não houver Daniéis nesse tempo, como que governos, como que pessoas que ocupam a apóstola Suzy, deixa aqui o seu comentário redundante, a senhora é uma apóstola, está colocada em um lugar de relevância, deixa aqui as suas experiências, o que Deus não quer fazer conosco. Nós precisamos ser essa voz que traz os escritos revelados dos céus para esses que ainda não têm condição. Por quê? Porque a taça está cheia de contaminação, está cheia de um vinho que não traz vida, está cheia de um vinho que só revela o estado do seu ser. Por isso que é embriaguez para a morte, não embriaguez, Alexandre, para a vida. Então deixa Deus te usar aí, é sobre unidade diante desse transbordo, toda terça, quarta e quinta aqui, amém? Nós precisamos transbordar, nós precisamos, sabe, de fato, aparecer, comparecer. Deus requer os profetas nos dias atuais, Deus está à procura de Daniéis, para poder auxiliar, para poder instruir pessoas que Deus escolheu para estar nesses lugares de redundância. O meu apóstolo costuma nos trazer esses alinhamentos, né? Profetiza quantos ministérios hoje chegando a esse nível de apostolado, mas não discerne a redundância do ministério profético ao seu lado. Quantos apóstolos hoje não discernem essas verdades, ou de repente não têm essas verdades reveladas e governam sozinhos, sem a multidão de conselhos que esse ministério profético traz de revelação redundante para auxílio? Quantos? Nós conhecemos muitos apóstolos que não têm esse ministério como apoio, como auxílio. Eu costumo dizer, né, nós bebemos muitos anos da onde eu vim, nós andávamos com os homens de Deus aqui em Campo Grande, que hoje se tornou relevância. Luiz Hermínio, quando começou a chegar em Campo Grande, ele não era quem é, mas porque ele se tornou um apóstolo de redundância, porque ele tinha a mesa de governo. E na mesa de governo, seus profetas usavam o cutelo, e o apóstolo Luiz Hermínio se permitia. O que é um profeta com cutelo? É aquele que traz alinhamento para que este governante, para que esse ser escolhido por Deus não se perca diante do poder que Deus quer liberar. Por quê? Porque é a favor do povo. Porque é a favor do povo. Todo líder de relevância que é levantado por Deus precisa ser apoiado, edificado na mesa de governo por seus profetas. E falar de profetas aqui é falar de profetas que carregam fundamentos, que carregam as verdades divinas, que têm as revelações do alto. Para quê? Para proteger o governo, para blindar o governo das verdades que vêm do alto, para que não haja contaminação. Mesa de governo precisam ser estabelecidas também no nosso lar. Muitas das vezes o homem é escolhido como cabeça, a esposa como pescoço, trazendo também auxílio, direção, apoio. Todas as vezes que caímos em desordem, alguém padece, alguém perece. Todo lugar de autoridade recebe de Deus apoio
apoio. E o ministério profético é colocado para isso. O ministério profético é colocado para servir, mas em sua essência, sem se perder. Por isso José foi relevante, por isso Daniel foi relevante, em suas multidões de aconselhamentos, porque o aconselhamento deles vinha da sabedoria do alto, vinha da sabedoria divina. Os interesses desses profetas fiéis aqui, a esses homens de poder, Mardoqueu diante de Esther, sabe, não tinham interesses próprios. Esses profetas não tinham interesses próprios. Os interesses desses profetas aqui, nas escrituras que existem até na nova aliança, né? Isso me faz lembrar, né, de Barnabé. Por que Deus não escolheu Pedro para ungir Saulo? Por que Deus escolheu Barnabé para derrubar as escamas de Saulo e não Pedro, um apóstolo? Porque aos profetas, aos seus servos profetas, foi dada essa missão. Barnabé, eu sei quem ele é, mas eu vou usar ele para mim. Foi isso que Deus fez através da vida de Nabucodonosor, usando o profeta Daniel para mostrar quem ele era e os seus feitos, o seu poder, o seu propósito. Foi da mesma forma que Deus usou Barnabé para derrubar as escamas dos olhos de Saulo. E a palavra vai dizer que ele se transforma em igreja. Ele se transforma em igreja, em um homem de grande redundância. Olha quem foi Paulo. O ministério profético é o zelo de Deus sobre os escolhidos de Deus. Resumindo para o seu claro entendimento, o ministério profético não pode ter outra missão e função a não ser essa: trazer os recursos dos altos céus para que o escolhido, predestinado, seja você uma autoridade no meio do seu, sua família, seja você uma autoridade diante do corpo de Cristo, seja você uma autoridade diante de uma cidade, de um estado, de um país. Os servos, profetas de Deus, são colocados diante de vocês numa mesa de governo para fazer a taça transbordar do querer de Deus. Deus te abençoe e que haja um transbordo aí, que Deus libere sobre você pessoas que carregam, como carregava Daniel, a sabedoria do alto, para colaborar com o seu ofício, para colaborar com a sua vida. Não menospreze. Nabucodonosor não menosprezou, Esther não menosprezou, amém? O rei do Egito não menosprezou José, amém? Então, sobre cada predestinado, Deus levanta os seus profetas para trazer a sabedoria do alto e para te manter fiel a Deus na posição, como se manteve Nabucodonosor, até mesmo depois de comer grama. Deus te abençoe, amém?